Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão bem complexa, viu? A regulação da venda do ouro de garimpo aqui no Brasil. Isso, e tem um estudo recente super detalhado que traz uma luz um pouco surpreendente sobre isso. Exato. Um trabalho de 2024 do Marco Antônio Silva Ribeiro. E o que ele sugere é que as regras atuais, que foram criadas para controlar, podem, na verdade, olha só, estar empurrando a atividade para a ilegalidade. É um paradoxo, né? Um paradoxo regulatório mesmo. Pois é. Então, nossa ideia aqui é entender por que essas regras existem e qual o efeito delas no mundo real, sabe? Especialmente para quem vive disso. Vamos à lei, dados e ouvir um pouco da experiência dos garimpeiros cooperados lá da Amazônia que foram entrevistados no estudo. Vamos lá. Ok, então, vamos desembrulhar isso aqui. A regra central é a seguinte: quem tem a permissão de lavra garimpeira, a PLG, seja uma pessoa só ou uma cooperativa, só pode vender o ouro como ativo financeiro. Isso. E não é para qualquer um. Tem que ser para instituições financeiras bem específicas. As DTVMs, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. E essa amarração, digamos assim, ela ficou mais forte depois da Constituição de 88, né? Junto com a criação da própria PLG. E tem a questão fiscal, claro. O IOF de 1% para o ouro ativo financeiro é bem menor que o ICMS que poderia incidir se fosse vendido como ouro mercadoria. Exatamente. O que é fascinante aqui é tentar entender a lógica original dessa restrição toda. Sim, porque fizeram assim. Olha, buscando lá na exposição de motivos número 38 de 1989, que veio junto com a Lei 7.766, a intenção parecia ser corrigir o que chamam de falhas de mercado. Falhas de mercado, tipo o quê? Principalmente problemas de informação. O governo queria, assim, ter mais controle, saber quanto ouro era produzido, para onde ia. Entendi, rastreabilidade e imposto. Isso, forçar a venda via DTVM pareceu o jeito de rastrear o metal e garantir que o imposto, o IOF e a CFM, que é aquela contribuição sobre a exploração mineral, fossem pagos. Era uma tentativa de botar ordem, de trazer luz para um setor meio opaco, né? Faz sentido olhando por esse ângulo. Mas aí entra uma tensão, não entra? Porque a Constituição, lá no artigo 174, ela meio que incentiva o cooperativismo garimpeiro, dá até prioridade para eles em algumas áreas. Exato, tem esse incentivo. Só que essa regra de vender só para DTVM parece limitar justamente a liberdade econômica dessas cooperativas, né? Elas não podem ir direto numa joalheria, não podem exportar, ficam presas. Como é que o estudo mostra essa contradição na prática? Pois é, e é aí que o estudo aponta o que chama de falhas de regulação. As entrevistas com os garimpeiros, gente do Pará, Mato Grosso, Rondônia, trazem a realidade do chão da mina, vamos dizer assim, O dia a dia, né? o dia a dia. E um problema muito claro que eles relatam é a falta de opção para vender legalmente. O número de postos de compra de ouro, os PCOs, ligados às DTVMs, caiu drasticamente. Caiu muito. Muito, principalmente em 2023. Para ter uma ideia, no Pará, que é um estado-chave, né, em janeiro de 2024 tinha só um PCO ativo. Nossa, e antes? Em janeiro de 2022 eram 35. Imagina a diferença. Caramba, de 35 para 1, isso cria um gargalo enorme. Enorme. E leva direto para outro problema. Quase nenhuma concorrência entre os compradores legais que sobraram. E quem paga o pato é o garimpeiro, imagino. Com certeza. Através do tal do deságio, que é o desconto que o comprador aplica sobre o preço de mercado do ouro. E esse deságio é alto. Bem alta, segundo os relatos no estudo. Coisa de 7%, 10%. No Pará, chegou a bater 12%. 12%. É muita coisa. É demais. E aí, segundo os mesmos entrevistados, o mercado legal estava ali do lado oferecendo um deságio bem menor, tipo 3%. Nossa. Imagina a situação do garimpeiro legalizado. Ele tenta fazer tudo certo, investe para ter a PLG, para seguir a lei, Exato. e na hora de vender, recebe bem menos do que receberia se fosse para o mercado paralelo. Fica numa sinuca de bico, né? Totalmente. E essa pressão toda, essa falta de opção e o preço baixo no mercado legal, leva ao que o estudo chama de efeito deslocamento. Deslocamento para onde? Para a ilegalidade. Hum? E isso, os garimpeiros entrevistados falam,
Ou a gente paralisa a extração legal porque não compensa, ou vende no mercado informal, o tal mercado B. Entendi. Basicamente, presumia que todo o ouro vindo de área com PLG era legal, presumia boa-fé. Isso, na prática, criava uma brecha danada para esquentar o ouro de origem ilegal, misturar com o legal dentro do sistema. Então, peraí. A regra que era para garantir a origem legal acabava facilitando a lavagem do ouro ilegal. Exato. Minava todo o propósito da regulação original de controle, Então, juntando tudo isso, o que significa? que a tentativa de controlar, de formalizar, focando tudo nas DTVMs para ter rastreabilidade, acabou criando tantos problemas práticos. Tantos gargalos, que, na verdade, dificultou a vida de quem era legalizado e, que ironia, né? Tornou o mercado ilegal mais interessante. Exatamente essa a conclusão que o estudo aponta. Se a gente for resumir, primeiro, a restrição de venda via DTVMs veio com a boa intenção de controlar a informação e os tributos. Certo. Segundo, na prática, no mundo real, isso gerou concentração de mercado, o garimpeiro ficou com pouquíssimo poder para negociar preço, daí os deságios altos e com dificuldade até de achar um comprador legal. Sim. E terceiro, essas falhas da regulação acabaram incentivando a turma a ir para a ilegalidade, que é o efeito deslocamento, e até pouco tempo atrás facilitavam a lavagem de ouro ilegal dentro do sistema, o efeito escalonamento. Fica muito claro como é complexo regular uma atividade como o garimpo, né? Você mexe numa peça aqui tentando resolver um problema tipo a falta de controle fiscal. E acaba criando outros problemas ali, talvez até piores. Exato. Prejudicando quem tenta andar na linha e, sem querer, fortalecendo o mercado paralelo que você queria combater. É, complicado. Muito. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que o próprio estudo provoca, né? Ele sugere que talvez seja hora de rever essas amarras na venda do ouro de garimpo. Repensar o modelo. É. E agora, com toda essa discussão sobre novas tecnologias para rastrear o ouro de forma mais segura, tem até um projeto de lei sobre isso, o PL 3025 de 2023. Sim, ouvi falar. Será que não daria para pensar num sistema diferente? Um sistema que consiga, sim, combater a ilegalidade, a sonegação, resolvendo aquela falha de informação lá do começo, Aham. mas que, ao mesmo tempo, permita que as cooperativas garimpeiras, que são incentivadas pela Constituição, possam vender legalmente para outros mercados, tipo direto para a indústria joalheira ou para exportação. Daria mais força para elas, né? E agregaria valor localmente, exatamente. Fortaleceria o cooperativismo, o mercado interno. Enfim, fica essa questão no ar. Como adaptar a regra para que a intenção dela finalmente case com o resultado na prática? Uma boa reflexão para a gente levar.